Olá! Na aula de hoje, nós vamos estudar o átomo, as partículas que compõem um átomo neutro e os íons. Lembrando lá das principais características do átomo. O átomo é composto por 3 partículas: os prótons, os nêutrons e os elétrons. Os prótons e os nêutrons compõem o núcleo do átomo, ou seja, estão lá na parte central do átomo. Prótons são as partículas que têm carga positiva. Nêutrons são partículas eletricamente neutras, ou seja, não são nem positivas e nem negativas. E os elétrons são as partículas negativas que compõem o átomo. A massa de um átomo, ela é dada pela soma do número de prótons e o número de nêutrons. Por quê? Porque as partículas que compõem o núcleo são as que têm massa. Então significa que o elétron não tem massa? Mais ou menos. O elétron tem massa sim, só que a massa do elétron é tão pequena, comparada com a massa de prótons e nêutrons, que a gente acaba desprezando a massa do elétron para compor a massa do átomo. Então, nessa partícula aqui que está representada, o que eu tenho? Quais são as informações que eu tenho aqui? Eu tenho o número de prótons, que nesse desenho está representado pela quantidade de bolinhas vermelhas. 5 prótons. Eu consigo descobrir qual é o nome do elemento a partir do número de prótons? Consigo. Por quê? Porque o número de prótons é o número que identifica, que caracteriza um elemento químico. O número de prótons é como se fosse o RG, o CPF de um átomo. Ele mostra qual é aquele átomo. Não existe mais de uma pessoa, ou pelo menos não deveria existir, mais de uma pessoa com o mesmo CPF. Da mesma forma, os átomos. Então, o número de prótons identifica. Quem tem 5 prótons? O boro. Então, todos os átomos que tiverem 5 prótons são átomos de boro. Um próximo exemplo. Quantos prótons eu tenho no núcleo? Quantas bolinhas vermelhas que estão representadas ali eu tenho no núcleo? 4 prótons. Qual é o nome do elemento que tem 4 prótons? É o berílio. Então, significa que todos os elementos, todos os átomos que tiverem 4 prótons são átomos de berílio. Agora, eu só tenho 2 prótons no núcleo. Quem tem 2 prótons no núcleo? Os elementos de hélio. Por quê? Porque todos os átomos que tiverem 2 prótons no núcleo são átomos de hélio. Os diferentes tipos de átomos são identificados, então, como eu disse, pelo número de prótons que ele possui. Essa quantidade de prótons ela é chamada de número atômico e ela é representada pela letra Z. Então, quando vocês ouvirem falarem número atômico, esse número atômico é o que identifica, então, os elementos químicos e ele equivale ao número de prótons. Então, o número atômico sempre vai ser igual ao número de prótons. Átomo neutro. Então, nós estávamos dizendo sobre as partículas. Eu disse para vocês que prótons são positivos, elétrons são negativos e os nêutrons são neutros. Quem vai ser responsável, então, pela carga de um átomo? O número de prótons e o número de elétrons. Prótons são as partículas positivas, os elétrons são as partículas negativas. Então, são eles que vão dizer qual é a carga de um átomo. Se o átomo vai ter carga positiva, negativa ou neutra. Quando eu tenho o mesmo número de prótons e elétrons, eu tenho um átomo neutro. Por quê? Porque eu vou ter o mesmo número de cargas positivas e o mesmo número de cargas negativas. Então, por exemplo, aqui, quantos prótons tem no núcleo? Lembra lá que a representação do próton aqui é o vermelho. Então, eu tenho 4 prótons. Quantos elétrons eu tenho na eletrosfera? Os elétrons ficam na eletrosfera. Eu tenho 4. Então, se o número é igual, o número de prótons é igual ao número de elétrons, significa que esse átomo é um átomo neutro.
Vamos pensar assim, então, próton é a carga positiva, o elétron é a carga negativa. Mais 4 menos 4, 0. Então, um átomo neutro. Aqui um outro exemplo. Eu tenho 2 prótons, 2 elétrons. O número é igual, significa que eles são átomos neutros. Todo átomo neutro tem o número de prótons igual ao número de elétrons. E a massa do átomo? Como eu já tinha dito lá no começo, a massa do átomo é dada pelo número de prótons e o número de nêutrons. Então, aqui tem uma comparação das massas que eu já tinha dito. O número de prótons, a massa do próton é 1, a massa do nêutron é 1. A massa do elétron é 1 sobre 1836, então, ou seja, ela é 1836 vezes menor que a massa de próton e nêutron. Por isso que a gente acaba desprezando, desconsiderando a massa do átomo. Então, a massa do átomo é a soma do número de prótons e o número de nêutrons. Se nesse átomo eu tenho 4 prótons e 5 nêutrons, que é representado ali pela bolinha amarela, significa que a massa desse átomo é 9, certo? Então, esse átomo tem massa 9. Aqui um primeiro exercício, só para a gente treinar o que a gente pensou até agora. Ele pede para a gente identificar dessas 4 espécies, X, Y, Z e W, quais são espécies neutras. Então, vamos lembrar lá. Neutro significa o quê? Significa que o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. O número de cargas positivas tem que ser igual ao número de cargas negativas. Vamos analisar lá, então, no exercício. O número de nêutrons, nesse caso, não vai nos importar. Por quê? Porque nós não estamos falando de massa, e sim de carga. 17 é igual a 17, então significa que o X é um átomo neutro. 17 é diferente de 18, então significa que não é neutro, está sobrando carga, nesse caso, negativa. 79 é diferente de 78, então o Z também não é um átomo neutro. 18 é igual a 18, então o W é uma substância neutra. Então, apenas X e W são átomos ou espécies neutras. Um segundo exemplo. Os átomos do elemento químico índio, cujo símbolo é IN, com um número atômico igual a 49 e número de massa 115. Quantos nêutrons esse átomo possui? Então, primeiro, o que eu já sei? Eu sei que o número atômico, o Z, é 49, e eu sei que a massa é 115. O que eu tinha dito lá no começo? Que o número atômico ele é sempre igual ao número de prótons. Então, significa que os prótons desse átomo são 49. A massa é a soma do número de prótons e o número de nêutrons, ou do número atômico mais o número de nêutrons. Se a massa é 115 e o número de prótons é 49, eu consigo descobrir agora qual é o número de nêutrons. Então, subtraindo a massa do número de prótons, ou ao contrário, subtraindo o número de prótons da massa, eu chego em 66. Então, eu sei que o número de nêutrons desse átomo é 66. Ok? Então, eu já sei a massa, eu já sei o número atômico, eu já sei sobre a carga. Eu consigo, então, fazer uma notação, uma forma de representar desse átomo. De acordo com a IUPAC, que é o órgão internacional que rege as representações da química, o símbolo sempre vai ser representado desta forma. X representa um átomo qualquer. A, que é a massa, sempre em cima, no canto superior esquerdo. O Z, que é o número atômico, fica embaixo, no canto inferior esquerdo. Então, aqui, por exemplo, do carbono. Carbono, C. A massa do carbono é 12, o número atômico do carbono é 6.
A massa do cloro é 35, o número atômico é 17. O ferro, a massa é 56, o número atômico é 26. E esse mais 2 que está aqui no canto superior direito? Essa informação, quando tiver essa informação nessa posição, é relativa à carga elétrica desse átomo ou dessa substância. Essa carga elétrica pode ser positiva ou negativa. E toda vez que tem uma carga elétrica, essa substância é chamada de íon. Certo? Então, um íon é uma substância que tem carga elétrica. Ou seja, o número de prótons vai ser diferente do número de elétrons. E é justamente sobre os íons que nós vamos falar agora. O que são íons? Íons são espécies químicas que vão apresentar o número de prótons diferente do número de elétrons. Então, lembra lá, se eles forem iguais, significa que um átomo é neutro. Se eles são diferentes, significa que são íons. Vamos pensar aqui nesse primeiro caso, nesse primeiro exemplo. O que eu tenho? Eu tenho 4 prótons no núcleo, tá vendo lá as cargas positivas? E 2 elétrons na eletrosfera, 2 cargas negativas. Então, para a representação desse átomo, lembra lá, embaixo é o número atômico, o número de prótons, são 4. Em cima é a massa, prótons e nêutrons, que são os que estão lá no núcleo, 8 cargas. Mais 2. Por que mais 2? Por que a carga desse átomo é mais 2? Eu tenho 4 prótons e eu tenho 2 elétrons, certo? Muito bem. O número de cargas positivas é mais 4. O número de cargas negativas é 2. Então, são 4 positivas e 2 negativas. Quanto que dá mais 4 menos 2? Mais 2. Está sobrando, tem mais cargas positivas do que cargas negativas. Então, por isso que um íon positivo é um cátion. Por isso que um átomo que tem mais prótons do que elétrons fica com carga positiva. Porque o número de cargas positivas, que são os prótons, é maior do que o número de cargas negativas, que são os elétrons. O nome do íon positivo é cátion. Então, aqui, esse átomo, essa representação para o berílio, é de um cátion. Cátion é o que tem a carga positiva. No segundo exemplo, eu tenho lá um átomo, partículas presentes no núcleo, na eletrosfera, 8 cargas positivas, também tem, apesar de não dar para ver direito, são 8 nêutrons, então a massa é 16. Então, é o átomo de oxigênio. Esse átomo de oxigênio tem carga menos 2. Por que menos 2? Vamos pensar. Quantos prótons tem no núcleo? Então, se eu contar lá as cargas positivas, eu vou ter 8 prótons. Quantos elétrons eu tenho na eletrosfera? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elétrons. Certo? 10 elétrons. 8 cargas positivas, 10 cargas negativas, mais 8 menos 10, menos 2. O que significa isso? Que o número de cargas negativas é maior do que o número de cargas positivas. Por isso que o íon fica com carga negativa, porque tem mais elétrons, que são negativos, do que os prótons. Quando que um átomo neutro se torna um cátion ou um ânion? Então, lá, o ânion é o íon que tem carga negativa. O cátion, um átomo neutro forma um cátion quando ele perde elétrons. Então, o número que ele deveria ter é maior do que o que ele tem agora. Então, ele perdeu. Se o átomo de berílio fosse neutro, ele teria 4 prótons. Como ele só tinha 2, 4 elétrons. Como ele só tinha 2, é porque ele perdeu elétrons. Então, os cátions são formados quando se perde elétrons. Os ânions são formados quando um átomo ganha elétrons, ou seja, tem mais elétrons do que o que ele deveria ter se ele fosse
neutro. Então, um íon cátion é formado quando o átomo perde elétrons, enquanto que um ânion é formado quando um átomo ganha elétrons. Primeiro exemplo, considere um átomo cujo número atômico é igual a 19. Então, eu tenho aqui a primeira informação, número atômico é 19. Ele forma um cátion monovalente. Vamos lá, cátion, o que é um cátion? Quando ele perde elétrons. Monovalente, o que é mono? Mono é relativo a 1. Mono 1, di, 2, tri, 3. Então, mono perdeu um elétron. Então, esse cátion monovalente formou-se cátion quando participou de uma reação química. Outra informação é que esse átomo tem 20 nêutrons. Qual vai ser o número de prótons, de elétrons e de a massa desse cátion? Então, vamos lá para as informações que eu já sei. Eu sei que se o número atômico dele é 19, esse também vai ser o número de prótons. Eu sei que ele é um cátion monovalente, então olha lá a informação da carga. Positivo. Quando é 1, na química a gente geralmente não escreve esse 1, certo? Então, quando coloca lá um átomo, a gente não precisa colocar. Quando só tem um átomo dentro da molécula, a gente não escreve. Quando for carga, também não. Então, se só tiver o mais ou menos, significa que é 1. Só que esse 1 a gente não escreve. Dessa informação do número atômico, então eu sei que ele perdeu um elétron, por isso que ele ficou positivo. Se ele perdeu um elétron, o número de elétrons é 18. Por quê? Porque ele tem 19 prótons, o número atômico é 19. Então, ele deveria ter 19 elétrons. Ele perdeu um, vai para 18. Qual é a massa? A massa é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Lá no exercício já tinha dito o número de nêutrons. Então, a soma da prótons e nêutrons, que é a massa, é 39. Então, a resposta para o exercício, 18, 19, 39. Vamos resumir, então, todas as informações que nós tivemos na aula de hoje? Nós vimos na aula de hoje que um átomo é composto por 3 partículas: prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons são aquelas partículas que têm carga positiva e que têm massa. Os nêutrons são neutros, né? Não têm carga elétrica e têm massa. Os elétrons são as partículas que têm a carga negativa e não têm massa. Lembra lá que ele tem massa sim, só que ela é muito pequena, então a gente não considera. Toda vez que eu tenho um átomo neutro, significa o quê? Significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. O que é a massa de um átomo? A massa de um átomo, que a representação é A, significa que o número atômico é igual, eu somo o número atômico mais o número de nêutrons, ou eu somo o número de prótons mais o número de nêutrons. O que é o número atômico que eu acabei de dizer? O número atômico, que é a representação é o Z, é igual ao número de prótons. O que são íons? Íons são compostos que têm carga elétrica. Essa carga elétrica pode ser positiva, e aí o nome desse íon é cátion, ou negativa. E aí o nome desse íon é ânion. Quando que forma um cátion? Carga positiva, quando um átomo perde elétrons. Quando forma uma carga negativa, que é um ânion? Quando um átomo ganha elétrons. Muito bem, espero que tenham compreendido o que eu expliquei na aula de hoje. Bons estudos!